Glória a Deus. Com alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. E dizer que é um privilégio estar aqui nesta noite, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Desde já, quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire. Que Deus continue abençoando a vossa família. Também louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo Nascimento, também nosso pastor Eduardo Guimarães, que durante este período tem realizado um trabalho com muita maestria, e os nossos lares têm sido abençoados através destes trabalhos. Agradecer também ao nosso setor de trabalho, pastor Daniel Bueno, pastor setorial do Jardim Nova Europa, assim também como a nossa igreja do Jardim Paranapanema, pastoreada pelo nosso pastor Washington Santos. Hoje, quando recebi o convite para estar aqui, como de costume sempre faço, liguei para o meu pastor e ele ministrou a bênção sobre as nossas vidas. Então aqui vai o nosso abraço para o nosso pastor Washington e toda a igreja ali do Jardim Paranapanema, onde nós servimos a Deus 11 anos e temos um carinho especial pelos nossos irmãos. Gostaria de ler um texto que está em João, capítulo 3 e o versículo de número 8. O pastor Marcelo já leu aqui sobre Estevão, que estava cheio do Espírito Santo, olhou para os céus e viu os céus abertos. Então nós vamos dar continuidade nesta mesma linha, e enquanto nós estamos aqui ministrando, vai adorando a Deus aí na sua casa, porque certamente Deus tem uma palavra para o seu coração. João capítulo 3 e o versículo de número 8 diz assim: O vento sopra aonde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amados, o texto bíblico de João, capítulo de número 3, vai iniciar em um encontro de Jesus Cristo com uma autoridade daquela época, um homem chamado de Nicodemos. O texto bíblico vai dizer que Nicodemos, ele vai ter de noite conversar com Jesus Cristo, e quando ele chega para o diálogo com Jesus, ele logo chega fazendo um elogio, chamando Jesus Cristo de mestre. Jesus Cristo, ao ouvir o elogio de Nicodemos, ele não perde o foco ou o propósito para qual ele havia de vir. É bem certo que ele sabia qual era o projeto e o propósito aqui nesta terra, e quando Nicodemos o elogia, ele olha para Nicodemos e diz para ele: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus Cristo, ele nos traz o primeiro ensinamento através destas palavras, que nós não podemos perder o foco, nem pelos elogios e muito menos pelas críticas. Temos que estar focado no propósito que Deus tem para as nossas vidas e assim dar continuidade para qual aquele que o Senhor nos chamou. Então, Nicodemos, ele não entende o diálogo, porque a conversa de Jesus estava em um nível um pouco mais elevado. Ele pergunta dizendo: mas é possível um homem voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus Cristo então continua o diálogo dizendo: Nicodemos, se o homem não nascer da água e também do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. As coisas da carne são da carne, as coisas do Espírito, elas são do Espírito. E no versículo de número 8, ele vai dizer que o vento, ele sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Eu amo isso, porque aqui Jesus Cristo, ele vai estar falando a respeito do Espírito Santo, e vai trazer um dos símbolos a qual o Espírito Santo, ele é apresentado dentro da Bíblia Sagrada. Se nós formos falar um pouco a respeito do Espírito Santo, o precioso tempo que nos foi dado é curto, mas aqui eu vou tentar adiantar algumas coisas para que você possa entender aquilo que Deus irá falar ao seu coração nesta noite. Existem muitos temas que podem ser trabalhados na Bíblia Sagrada quando se fala do Espírito Santo. Por exemplo, como ele agia no Antigo Testamento, como ele age no Novo e como ele vai agir no período da grande tribulação.
Mas você que é a igreja não precisa ficar assustado com o período da grande tribulação, porque no período da grande tribulação a igreja não estará mais aqui na terra, ela estará numa esfera celestial, participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, adorando ao Deus que fez os céus e a terra. Se nós fôssemos falar do Espírito Santo, também poderíamos usar como tema o fruto do Espírito, baseado em Gálatas, capítulo de número 5 e o versículo de número 22, que diz que o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós poderíamos aqui citar cada qualidade apresentada pelo fruto do Espírito, e só é possível desenvolver isso através do Espírito, porque a nossa natureza é uma natureza de Adão, a qual nós herdamos desde o nosso nascimento. Mas a partir do dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, a natureza de Cristo começa a habitar na nossa vida, e automaticamente os frutos começam a aparecer, e tudo isso para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Nós poderíamos também falar sobre o batismo no Espírito Santo. E o que é o batismo no Espírito Santo? Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, o batismo no Espírito Santo, ele nos é apresentado como revestimento de poder. A partir do momento que nós somos alcançados pelo batismo no Espírito Santo, passamos a fazer a obra do Senhor Deus com mais ousadia, com mais intrepidez, com mais graça, com mais fervor e também com mais autoridade. Quando nós somos alcançados pelo batismo no Espírito Santo, e a evidência de quem é batizado no Espírito Santo é falar em línguas estranhas. O culto nessa noite, ele é online, mas nós cremos que aí na sua casa, onde você está assistindo, o Espírito Santo ele pode te alcançar, e Jesus ele pode te salvar, te libertar, te curar e também te batizar no Espírito Santo nesta noite. Mas eu gostaria de me ater aqui nesta noite sobre os símbolos do Espírito Santo que são apresentados na Bíblia Sagrada. Existem alguns símbolos e cada um deles tem a sua identificação. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o Espírito Santo, quando ele é reconhecido através das Escrituras Sagradas. Alguns pensadores acreditam que o Espírito Santo é apenas uma força ou apenas uma influência, mas aqueles que amam a palavra de Deus estão baseados nos 66 livros da Bíblia Sagrada, sem dúvida nenhuma, vão levantar a sua voz e vão defender com veracidade e dizer que o Espírito Santo, ele é Deus. E como é Deus, e como Deus, ele possui atributos que só pertencem a Deus, tais como onisciência. Ele conhece todas as coisas, passado, presente e futuro. Para ele é a mesma coisa. Como Deus, ele possui um atributo de onipotência. Ele tem todo o poder na palma de suas mãos. Aquilo que o médico não consegue alcançar, aquilo que o homem não consegue chegar, o Deus que fez os céus e a terra ainda é o mesmo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que entrou na cova dos leões, o Deus que deu vitória a Ananias, Misael e Azarias, também conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele ainda cura câncer, ele ainda levanta paralítico, ele ainda cura todo tipo de enfermidade, porque o poder está nas mãos dele, a autoridade está com ele, e ele pode te alcançar nesta noite e você receber aquilo que você tanto almeja. Fique ligado, porque Jesus está nesta noite aqui presente neste lugar e também falando ao seu coração. Ele é também, o Espírito Santo é onipresente, e onipresente fala daquele que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto nós estamos aqui e já ouvimos louvores abençoados pelo nosso irmão Tiago, nós podemos
podemos sentir a presença de Deus. Mas você que está do outro lado da tela, eu tenho certeza de uma coisa: se o seu coração estiver sensível, Deus já falou com você no louvor, Deus já falou com você na leitura que foi dita, Deus já falou com você através da ministração da oferta, e Ele vai continuar falando através da palavra, porque o mesmo Deus que está aqui está aí, o mesmo Deus que renova aqui, renova aí, o mesmo Deus que liberta aqui, também liberta aí, o mesmo Deus que está presente aqui, também pode alcançar a sua casa, a sua vida e a sua família, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. O primeiro fruto apresentado na Bíblia Sagrada, representando o Espírito, é a água. Nós poderíamos falar aqui da mulher samaritana, que experimentou dessa água e nunca mais teve sede. Mas eu estava pensando hoje à tarde, e Deus falou comigo, porque o Espírito Santo é representado pela água dentro da Bíblia Sagrada? Porque a água fala de vida. Quando a água chega, ela chega para trazer vida. Se você planta uma semente e não rega ela com água, certamente ela não vai crescer. Mas quando tem água, tem vida. Quando tem água, tem a possibilidade de crescer. E eu me lembrei de um texto bíblico que fala de uma árvore que foi cortada. O tronco foi arrancado, mas as raízes ainda existiam. E às vezes as raízes são mais importantes do que o tronco. Porque se as raízes foram curtas e o tronco for alto, corre o risco de ter queda, porque não vai suportar. Mas quando a raiz é profunda, pode até arrancar o tronco, mas a raiz permanece. E quanto mais profunda ela é, mais fundo ela chega. E o texto bíblico vai dizer que ao cheiro das águas, ela começou a ter vida novamente. Não tinha mais tronco, mas tinha raiz. E a raiz se aprofundou em busca das águas profundas e começou a ter vida novamente. E o Espírito Santo ministra ao meu coração para ministrar para você que está aí do outro lado me ouvindo. Talvez você pense que o seu chamado, o projeto de Deus na sua vida, a sua família se acabou, porque algum acidente aconteceu no meio do caminho e o tronco foi arrancado. Mas se você crê, começa a sentir o cheiro das águas nesta noite. Se você crê, as suas raízes vão se aprofundar e vai começar a sentir o cheiro das águas. E através dos cheiros das águas vai voltar a cantar. Através do cheiro das águas vai voltar a pregar. Através do cheiro das águas vai voltar a profetizar. Através do cheiro das águas vai ter vida, e vida com abundância, para que o nome do Senhor seja glorificado. O segundo símbolo apresentado é exatamente o texto que nós lemos: o vento. O interessante é que quando o vento ele chega, dependendo da circunstância, ele desarruma tudo. Mas o vento do Espírito é diferente. Quando ele chega para organizar e colocar as coisas no seu devido lugar. Alguém pode dizer: Ezequiel, eu não acredito no Espírito Santo, porque eu não vejo ele. Deixa eu te perguntar uma coisa: você acredita no vento? Qual foi o dia que você viu ele? Aí você pode me dizer: eu não vejo o vento, eu sinto. Assim é o Espírito Santo. Você não pode enxergar com os seus olhos físicos, mas aqui nesta noite é possível sentir a presença dele neste lugar. Aqui nesta noite é possível sentir o Espírito Santo alegrando a nossa alma, o nosso coração, inundando o nosso ser. Não dá para ver com os olhos físicos,
mas é possível sentir aqui. E você que está ouvindo aí, você não vai conseguir enxergar com os olhos físicos, mas como o vento a gente não vê, mas sente. Nesta noite você não pode enxergar, mas você pode sentir Ele entrando na sala da sua casa, Ele entrando dentro do seu ambiente familiar, Ele abraçando a sua vida nesta noite. É o Espírito Santo te abraçando. Outro símbolo apresentado na Bíblia Sagrada pelo Espírito Santo é a pomba. E pomba fala de pureza. Pomba fala de pureza, representando aonde é que o Espírito Santo ele ama habitar. Aonde o Espírito Santo ama se manifestar. Isso faz uma alusão também à igreja como noiva. Imagine uma noiva entrando para um casamento, uma cerimônia de casamento. Certamente as pessoas se levantam para observá-la. E uma das coisas que as pessoas vão observar são os seus vestidos. E nenhuma noiva vai querer entrar para um casamento com as suas vestes manchadas, rasgadas ou impuras. Ela vai tomar todos os devidos cuidados para que quando ela entrar para uma cerimônia de casamento, as vestes estejam brancas, limpas, reluzentes e brilhando. Assim é a igreja do arrebatamento que Jesus Cristo vem buscar. Uma igreja branca, uma igreja pura, uma igreja que tem que seguir aquilo que o escritor aos Eclesiastes diz, que em todo tempo as suas vestes têm que estar brancas e nunca faltar o óleo sobre a sua cabeça, porque o Espírito Santo habita onde tem pureza, o Espírito Santo habita em um coração puro, o Espírito Santo habita em um coração limpo. Mas você pode me dizer esta noite: Ezequiel, eu não consigo, são tantas coisas que me envolvem. Clame por Jesus Cristo nesta noite, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele pode te alcançar nesta noite. Selo é outro símbolo apresentado na Bíblia Sagrada, quando fala do Espírito Santo. E selo fala de propriedade, proteção, segurança, cuidado. Ezequiel, como que eu recebo este selo? A partir do dia que eu sou batizado no Espírito Santo? Não. Efésios 1:13, depois você lê. Diz que no dia que nós ouvimos a mensagem de salvação, entregamos a nossa vida para Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Se você pegar o seu celular que você está em suas mãos, talvez vai ter uma marca identificando quem foi o fabricante, da onde ele veio, quem tem autoria sobre ele. Na vida daqueles que entregam-se a Jesus Cristo, ele também recebe um selo que identifica a marca da promessa, e este selo identifica como propriedade exclusiva de Deus. E como propriedade descansa, você está guardado. E como propriedade descansa, você está aos cuidados daquele que fez os céus e a terra. Tem pessoas que dizem: eu quero uma proteção para dentro da minha casa, vou colocar uma cerca elétrica da melhor qualidade, vou colocar câmeras em todos os cômodos, no portão da frente, no portão do fundo, para trazer a maior segurança possível. Vou até colocar um cachorro no quintal e uma placa na entrada dizendo: cuidado, cão bravo. Isso é bom, Ezequiel? É bom se você tiver essas condições, excelente. Mas o inimigo das nossas almas, ele não respeita uma cerca elétrica. O inimigo das nossas almas, ele não respeita as câmeras, por mais que elas sejam de última geração. O inimigo das nossas almas não respeita o animal feroz que está no quintal.
não respeita o carro que nós temos na garagem, não respeita a nossa conta bancária, se ela é pouca ou se ela é muita. Mas uma coisa ele tem que recuar: quando ele olha para um crente, por mais que ele seja simples, humilde, às vezes não tem nenhum carro para andar, anda de ônibus ou mora de aluguel, é simples até mesmo nas suas palavras, mas quando o inimigo das nossas almas olha e vê a marca da promessa nele, ele diz: ali eu não posso relar, ali eu não posso tocar, ali eu não posso mexer. Por que não pode? Porque é propriedade exclusiva daquele que fez os céus e a terra. Quer proteção? Se entregue a Jesus Cristo. E se você já é de Jesus Cristo, descansa, porque Ele está guardando a sua casa, a sua vida e a sua família. Estou caminhando para o fim. Azeite também representa o Espírito Santo na Bíblia Sagrada. E se nós buscarmos o contexto de como um azeite é preparado, nós vamos ver que algumas azeitonas são arrancadas da oliveira, colocada debaixo de uma pedra, que é colocada por cima, uma moinha, e ela começa a esmagar aquelas azeitonas que estão ali, mas a essência vai saindo por baixo. O azeite só é feito, só é realizado, só existe por causa da prensa, porque ele é amassado, porque ele é esmagado, porque ele é prensado com uma pedra muito grande sobre ele. Mas o resultado? Azeite. A essência? Azeite. E isso alegra a minha alma e o meu coração, porque às vezes alguém está passando por uma tribulação, por uma prova, e ele não está entendendo a essência que Deus quer gerar na vida dele. Você se lembra do povo lá no Egito, quando foi perseguido e aprisionado e pressionado? Quando o rei volta para observar, ele se assusta, porque o povo cresceu ao invés de diminuir. O que é isso? Essa provação na sua vida não vai ser para a morte, vai ser para a glória de Deus. Essas dores que você está enfrentando durante a caminhada, se você suportar, vai gerar mais azeite na sua vida. Essas tribulações que você tem passado, se você aguentar firme, vai gerar mais azeite na sua vida. E a vida do crente é interessante: quanto mais tribulação, mais azeite; quanto mais prova, mais ele canta com graça; quanto mais luta, mais ele prega com unção; quanto mais perseguição. O nosso pastor Marcelo leu aqui nesta noite: Estevão estava sendo apedrejado, e quando todo mundo pensou que ele ia desistir, ele olhou para o alto e viu o céus abertos. Então nesta tribulação que você está enfrentando na sua vida, não é para a morte, mas é para gerar azeite. Para de olhar na esfera terrena e olha para o alto, porque tem uns céus abertos sobre a sua vida e sobre a sua família. Aleluia, glória a Deus. Eu encerro falando sobre o último símbolo apresentado na Bíblia, representando o Espírito Santo, que é o fogo. Jeremias foi chamado desde o ventre da sua mãe, ainda antes que ele se formasse, ele foi chamado, e foi escolhido para ser profeta. Deus colocou as palavras na boca de Jeremias, e ele pregou aquilo que Deus mandou. Quando chega no capítulo 20, Jeremias está entristecido com o ministério, porque nenhuma das suas profecias ainda haviam se cumprido. Ninguém queria ouvir mais as suas mensagens, ninguém queria dar mais crédito ao seu chamado, e ele fica entristecido, assim como eu e você às vezes ficamos decepcionados com algumas circunstâncias. E Jeremias diz: eu não vou profetizar mais. Capítulo 20, versículo 7, ele chega para Deus e desabafa, dizendo: Deus, iludiste-me, e iludido eu fiquei. Mais forte foste do que eu, de modo que eu não pude prevalecer ou suportar. Eu não quero mais ser profeta. Aleluias. Talvez é a mesma circunstâncias que você está vivendo aí.
dizendo: eu não quero mais fazer aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu não quero mais cantar, eu não quero mais liderar, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais servir a Deus, porque estou decepcionado com tudo aquilo que eu vivenciei até agora. Não dão crédito, não aceitam, a minha mensagem não é recebida, eu desisto desse negócio de chamado, não quero mais fazer a obra de Deus. É muitas dores que eu enfrento. Quando ele vira as costas depois do desabafo, ele diz: eu até queria abandonar, mas eu não posso, porque um fogo incendiou dentro de mim, está enraizado nos meus ossos. Eu queria até abrir mão do meu chamado, mas o fogo que queima dentro de mim é mais forte do que as decepções. O fogo que queima dentro de mim é mais forte do que as dores. O fogo que queima dentro de mim é mais forte do que tudo aquilo que eu enfrentei até agora. Eu queria parar, mas tem uma coisa: eu não vou parar. Eu queria desistir, mas eu não vou desistir, porque queima dentro de mim uma chamada, queima dentro de mim uma vocação, queima dentro de mim a presença daquele que fez os céus e a terra. Em um minuto eu já devolvo a direção do culto para o nosso pastor Marcelo Nascimento. E eu gostaria de dizer para você nesta noite, que o mesmo Espírito que penetrou dentro da vida de Jeremias, se você crê, ele invade agora a sua casa. Se você crê, ele invade a sua vida nesta noite. Se você crê, ele invade dentro de você nesta noite. E ele não vai queimar por fora, ele vai queimar por dentro e nos ossos. E este fogo vai queimar de uma forma tão forte que nenhuma dor vai fazer você desistir, nenhuma decepção vai fazer você parar, nenhuma afronta vai fazer você se calar, porque aquilo que queima por dentro é mais forte do que aquilo que você enfrenta por fora. Então nesta noite, deixe o Espírito queimar dentro de você, deixe a chama queimar dentro de você, deixe este fogo incendiar dentro da sua vida, e você vai continuar fazendo aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. Que Deus abençoe a sua vida e fique com esta palavra. Existem várias formas do Espírito Santo se manifestar, e se você der liberdade, uma delas pode te alcançar nesta noite, porque o mesmo Espírito Santo que está aqui inspira o pregador, é o mesmo Espírito que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos sentindo aqui, dê lugar aí e sinta também aquilo que Deus tem para fazer na sua vida através do Espírito Santo. Devolva a direção ao pastor Marcelo nesta noite.